Fatos sobre a Páscoa que você não sabia. Primeiro, uma coisa que todo mundo já sabe, né? A Páscoa, ela está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que foi comemorado a saída do povo hebreu do Egito depois de 400 anos de escravidão, né? Que significa passagem, que os hebreus, por instrução de Moisés através de uma ordem divina, sacrificou os cordeiros, né? E, e com o sangue manchou os umbrais da porta, para que quando viesse a última praga, que for a morte dos primogênitos, que o anjo da morte ele passasse por cima. Então, por isso que fala-se Páscoa, quer dizer, Pessah, quer dizer passagem, passar ou passar por ou passar por cima. Então, por isso que milenarmente os judeus eles comemoram a Páscoa, né, com elementos, né, ervas amargas, os pães ázimos, pães sem fermento, que são pães sem fermentos, é, um pedaço de osso, que significa o cordeiro que é sacrificado no templo, na época que tinha o antigo templo, tinha também um ovo, né, que faz aquela ceia, né, que é literalmente uma ceia, um ovo cozido, ervas amargas, cebola ou nabo, né, e e outra coisa que também que foi passado totalmente errôneo, que Jesus não molhou um pão na no tempero. Ele molhou, foi uma dessas essas ervas amargas, essa erva, uma dessas ervas amargas, né? Molhou num recipiente com água com sal, certo? Então, aquela velha passagem em Lucas que ele deu para Judas, que naquele momento Satanás entrou nele e incitou ele a trair Jesus, certo? Mas Jesus comemorou a Páscoa, esse ritual que os judeus fazem até hoje. E outra coisa, a Páscoa vai ser sempre equivalente ao 14 do do mês de abril, certo? Então a igreja, ela sempre mudou, ela sempre fez para mudar, para que nunca se batesse junto com a Páscoa judaica, que é a original, né? E outra coisa, em comparação com o cristianismo e com o judaísmo, a Páscoa nunca vai cair no domingo, certo? Uma questão de calendário, certo? E Jesus, ele comemorou a Páscoa dos moldes que tinha todos esses elementos que eu falei de ceia e mais aquelas taças, que na verdade ele não tomou uma taça, ele tomou quatro taças. Essas quatro taças são do chamado Seder, ordem da ceia de Páscoa, que é comemorada pelos judeus, tanto os ortodoxos como messiânicos, até os dias de hoje, né? Essa é a Páscoa original que está na Bíblia e que muitos deixam passar batido por não conhecerem como que funciona a cultura judaica, né? Ao contrário da nossa, que nossa Páscoa, que a Páscoa cristã, ela é mais voltada para para uma história que a igreja implantou, a igreja católica implantou, né? Que que colocou, hoje temos ovo de Páscoa, hoje temos não sei o que, a ressurreição de Jesus no domingo, e já alguns arqueólogos já mostram que não foi bem assim, tá? Como a Páscoa é no dia 14 do mês de é, tem o mês judaico que eu não tô lembrado agora, tá? Mas é sempre no dia 14, né, desse mês, que agora que equivale a abril, de março a abril, certo? Que nós, então são 7 dias de comemoração da Páscoa. Essas 7 de comemoração, o primeiro dia de Páscoa que vai ser agora, e vai cair agora no dia 12 de abril, né? E com toda essa celebração dessa ceia que eu expliquei para vocês, e também são 7 dias comendo pães sem fermentos e tudo que leveda não pode, é proibido até virar dos 7 dias, certo? E também outra coisa também, que eles falam que não pode ter nenhum fermento, mas não fique pensando que é o fermento royal, o fermento Fleischmann, não. Esse é o fermento que são específicas, né? São são da são da aveia, do trigo, né? É, do centeio, né? E tem outro fermento de outro ingrediente lá, de outro vegetal, né?
que tem lá na Europa e no Oriente Médio. São cinco elementos que contêm esses fermentos que são proibidos, né? Então, tem toda essa sequência aqui de judaísmo que durante 2 semanas antes do Pessah, né? Eles limpam a casa para tirar todos esses vestígios desses 5 elementos de fermentos que tem na casa. E na verdade eles queimam, certo? Então, é todo esse ritual que o judaísmo faz para a comemoração da Páscoa. E, como voltando ao assunto, Jesus ele morreu no dia 14, né? Então, como podemos ver, geralmente não significa que foi um domingo, porque todo ele feriado alto no judaísmo, ele é considerado como Shabat, um sábado, certo? Então, podemos acontecer que a Páscoa agora do judaísmo vai acontecer no próprio sábado. É o Shabat do Shabat, certo? Então, sempre começa na sexta-feira à tarde e vai até o sábado outro dia. Mas como já tem como já temos um sábado antecedendo a sexta-feira até sábado, então ao apagar das velas do Havidalah, teremos a início da celebração de Pessah, né? Que você não pode, como é considerado um sábado, né? Um Shabbat Hagadol, que é um grande sábado, né? Uma comemoração, uma festa alta, também você não pode fazer uso de trabalhos, não pode acender fogo, né? A não ser que como é terminado o Shabat, você tem que ter uma vela, qual é o sistema? Uma vela uma vela que eles acendem do Shabat da sexta-feira anterior, ela tem que durar 24 horas. Que antes que ela termine de queimar, que acabar o Shabat, você acende aquela vela colorida da Havidalah e faz a separação do dia santo do dia profano e segue a mesma situação do grande Shabat, que é a Páscoa. Vocês viram? É meio complexo, mas é questão cultural, certo? E também no decorrer do dia vai fazer-se uma Havidalah também, fazendo a separação de distinção do grande sábado, que é a Páscoa. E durante esses 7 dias corridos são os dias dos pães ázimos, né? Que você começou a pão sem fermento, né? E daí você vai ter mais um outro dia, o 8º dia, que é a grande congregação, e termina seu Shabat, e daí vamos para o Shavuot, que na linguagem nossa é chamado de Pentateuco. Pentateuco não, me desculpe, Pentecostes. Que é chamado Pentecostes. São 50 dias depois da Páscoa até o dia do Pentecostes, né? Vão ser contados 50 dias, certo? Então, tudo isso tem uma origem que a Igreja Católica usou, mas mudou as datas e dias. E tirou os elementos da comunidade judaica, certo? E essa história de ovo de Páscoa, essas coisas todas assim, é derivada de uma lenda pagã chamada deusa Íster, né? Que ela transformou uma ave em uma lebre, né? E daí, conforme as crianças estavam chateadas porque a lebre está ficando triste, a ave está ficando triste, aí se transformou essa lebre em ave de novo, e essa ave, como gratidão, dava presentes de ovos coloridos. Então aí surgiu essa lenda. Tanto é que na língua inglesa, lá na Inglaterra, Passover é usado só em situações religiosas, em festividade da igreja. E Easter é o nome da Páscoa que todo mundo comemora, como o de Páscoa, essas coisas assim, entendeu? Tem essa distinção, se vocês pesquisarem, tem essa distinção entre o paganismo para o religioso, para o cristianismo, certo? Mas, fica aí. A verdadeira Páscoa é para celebrar totalmente a liberdade de um povo. E com um intuito entre os judeus até hoje. É uma festa didática, porque envolve crianças que, conforme o mandamento que Deus escreveu em Êxodo, né? Ensine seus filhos como seu Deus fez o que seu Deus fez para você, como que livrou das mãos dos egípcios. Então é contada durante a noite, toda aquela noite de ceia é contada para as crianças como Deus libertou os ancestrais do Egito. Então é uma festa de libertação. Jesus também celebrou essa festa, também, que não deixa de ser uma libertação, né? Que ele foi o verdadeiro cordeiro, que ele foi o cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, certo? Essa é a
é o verdadeiro simbolismo da Páscoa, né? E Jesus não ressuscitou na Páscoa, Jesus morreu na Páscoa. Ressuscitou no dia de Pães Asmos, dia de Pães Asmos. Foram 3 dias. Então, naquela época, a Páscoa não caía no domingo. Então, sempre os meados da semana. Muito provavelmente Jesus ressuscitou num sábado comum, no Shabat, que daí foi que conta-se de sexta à tarde até sábado à tarde, que é um sábado. Não conta-se de meia-noite para meia-noite, de 6 da tarde de um dia, 6 da tarde de outro. Então essa é a contagem no calendário hebraico que muitos se confundem, né? E então, se você entender bem essa cultura, você sabe que a cultura você vai conseguir entender que não é tudo como te ensinaram, certo? Então aí fica uma dica, o que significa, o que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa se comemora-se uma ceia com pães sem fermento, ervas amargas, né? E, e a história de como Deus libertou o povo do Egito. Isso é contado para as crianças didaticamente. As crianças são ensinadas nesse período. Não é à toa que se você pesquisar dentro do judaísmo, uma criança de 8 anos ela consegue ensinar você o Antigo Testamento inteiro por causa disso. É tudo é ensino para eles, ok? Então tomamos isso como dica e vamos conhecer melhor a história sem preconceito, sem discriminação, certo? E lembrando, nem tudo que te contam é verdade.